Vamos começar agora a nossa segunda aula com LibreOffice. Na verdade, é a segunda aula do Calc que pertence ao LibreOffice. Na primeira aula, eu falei como nós podemos selecionar uma coluna, uma linha, uma célula, toda a planilha, um grupo de células na coluna, um grupo de células na linha, ou simplesmente arrastando o mouse, eu posso selecionar um grupo de células. Agora, como é que eu faria, por exemplo, caso eu quisesse selecionar apenas a coluna B e a coluna F? Então, eu seleciono primeiro a coluna B, eu cliquei sobre a letra B, aperto a tecla Ctrl do teclado e aí eu cliquei na F. Então, eu consegui selecionar as colunas B e F. Caso eu queira selecionar a coluna D, basta dar um clique na coluna D. Então, toda vez que eu quero selecionar mais de uma coluna, eu vou usar a tecla Ctrl. Então, como que eu fiz isso? Primeiro eu selecionei a coluna B, aperto e seguro a tecla Ctrl do teclado e aí eu seleciono as outras colunas. Tudo bem? A mesma coisa posso fazer quando eu quero selecionar mais de uma linha. Eu quero selecionar a linha 3, selecionei, aperto a tecla Ctrl e vou clicar na linha 7, linha 13 e linha 14. Tendo feito isso, o que eu fiz? Eu consegui selecionar várias linhas da minha planilha. Apenas clicando na linha e segurando a tecla Ctrl. Tudo bem? Então, qual é a vantagem de você fazer isso? A vantagem de você fazer isso, por exemplo, é que você pode definir uma característica idêntica para essas duas colunas. Por exemplo, eu quero que elas fiquem na cor vermelha. E eu quero que essas outras duas aqui fiquem na cor amarela, tá? Então, eu posso aplicar uma característica. Toda vez que eu quero aplicar uma característica a um grupo de células, eu posso fazer a seleção das mesmas e aplicar essa característica. Por exemplo, eu quero que a linha 5, a linha 9 e a linha 13, elas fiquem na cor verde, por exemplo, tá? Então, o que eu fiz? Eu primeiro selecionei a linha 5, segurei a tecla Ctrl, cliquei na linha 9 e cliquei também na linha 13. Vamos ver agora, por exemplo, se eu quero selecionar, por exemplo, a coluna C, a coluna F, a linha 5, a linha 8, a linha 11 e a linha 14. Então, eu posso também selecionar linhas e colunas ao mesmo tempo. E isso com o auxílio da tecla Ctrl. Mas e se eu quiser selecionar tudo entre a B e a G? Então, eu clico primeiro na B, vou apertar a tecla Shift e vou clicar na G. Todas as células entre a B e a G, todas as células que pertencem às colunas B, C, D, E, F, G, vão ser selecionadas. A mesma coisa em relação às linhas. Cliquei na 3. Se eu quero até a 9, basta eu apertar o Shift e eu selecionei tudo até a linha 9. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero a linha 2, da linha 2 até a linha 6, e depois eu quero a linha 9. O que eu fiz aqui? Eu vou usar as teclas Shift e Ctrl. Primeiro eu vou usar Shift, seleciono a 2, aperto Shift e vou até o 7. Aí eu solto o Shift e aperto a Ctrl. Se eu quiser, eu aperto o Shift de novo e seleciono até a linha 13. Então eu posso fazer uso das duas teclas. Quando eu quero selecionar de forma alternada, eu uso a tecla Ctrl. Quando eu quero selecionar de forma contínua, eu vou usar a tecla Shift. Então, por exemplo, vamos lá. Eu quero coluna C, quero até a coluna E. Eu não quero a F, mas quero a G. Então, agora eu aperto o Ctrl. Vou apertar o Ctrl. Ah, mas agora eu quero até o I. Então, eu troco para o Shift. Tudo bem? Então, eu posso usar as teclas Shift e Ctrl para selecionar um grupo de células. Tá? Agora, o que a gente pode estar fazendo? Eu quero, por exemplo,
definir um tipo. Vamos aqui imaginar, ó, se eu digitar alguma coisa aqui nessa célula, por exemplo, Brasil, eu vou digitar a palavra Brasil. Digitei a palavra Brasil, vou na outra célula, Argentina. Todas estão saindo com a célula pré-definida. Se eu trocar essa fonte, por exemplo, eu vou colocar aqui vou colocar uma fonte bem diferente. Eu vou colocar essa daqui, ó. Essa aqui, Mistral. Vou escrever Paraguai. Então, Paraguai tá dando probleminha aqui. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu escrevi a palavra Paraguai, eu escolhi a fonte Mistral. Na hora que eu for digitar, por exemplo, Peru, ele voltou para a fonte que eu defini. Como é que eu faria para ficar a fonte Mistral para toda a minha planilha? Como é que eu faria isso? Basta eu selecionar toda a planilha. Vou procurar aqui a fonte Mistral. Colocar aqui, por exemplo, tamanho 14. E agora, o que acontece? Tudo que eu digitar vai sair na fonte. Tá. Pera aí, calma. Vamos lá de novo. Vou procurar a fonte Mistral. Cadê ela? Tá lá, ó, Mistral. Vou dar um Enter. Vamos ver se vai sair agora. Saiu, então vamos lá. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Então, eu posso definir que toda a minha planilha vai adotar uma determinada fonte, um tipo de letra, né, no caso a fonte, e também ao mesmo tempo um determinado tamanho para a letra. Se eu quero mudar a fonte, por exemplo, tá Mistral, eu vou voltar aqui para Arial, eu venho aqui, dou um Enter e o que eu digitar agora, por exemplo, Colômbia. Saiu na fonte Arial. Então vamos recordar. Vamos imaginar que eu quero aplicar uma determinada característica para toda a minha planilha. Eu quero, por exemplo, a fonte Mistral, quero o tamanho 12, eu quero que saia em vermelho. Eu quero em negrito. Vou aumentar, então eu quero Mistral, a fonte Mistral, quero o tamanho 14, eu quero negrito e quero em vermelho. Então, primeiro eu seleciono toda a planilha. Venho aqui, vou colocar a fonte Mistral. Não esquece de dar um Enter, vou deixar no tamanho 13. Vou colocar em negrito e eu vou escolher um vermelho escuro. Vamos ver se ficou. Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Escrevi Paraguai. Chile. Tá aí. Então, nós podemos selecionar mais de uma coluna, podemos selecionar mais de uma linha, podemos selecionar simultaneamente linhas e colunas, podemos selecionar a planilha toda e qual o benefício de você fazer isso? Você vai poder definir para essa planilha um determinado grupo de características. Então, só para lembrar, aqui em cima nós temos, primeiro eu posso escolher o nome da minha fonte. Eu posso tanto digitar como escolher por aqui. Eu posso escolher o tamanho da letra dessa fonte, tá? Eu posso definir se ela vai ficar em negrito, itálico, sublinhado. Aqui eu posso escolher a cor da letra. E aqui eu posso escolher o fundo, a cor de fundo da minha célula, tá? Tudo bem? Então, eu posso definir várias características do tipo de letra que eu vou estar trabalhando, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima aula.